Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Corel avançado. Pessoal, assim ó, na aula passada eu mostrei para vocês de que forma nós podíamos utilizar a ferramenta cortar. Então vocês viram que não é nada complicado trabalhar com essa ferramenta, só precisamos sempre selecionar qual objeto nós precisamos fazer o corte. Só que agora sim, ó, nessa aula eu vou ensinar para vocês a utilizar a segunda ferramenta do nosso grupo de corte. Então, se nós formos aqui na ferramenta cortar, você segurar pressionado por alguns segundos o botão esquerdo do mouse pressionado, vocês vão notar que além da ferramenta cortar, nós temos também a próxima ferramenta, que é a faca. Nós temos a opção excluir segmento virtual e nós temos a ferramenta borracha. Então nós temos essas 4 ferramentas nesse grupo. E a ferramenta que nós vamos trabalhar é a próxima após a cortar, que seria a ferramenta faca. Mas para nós utilizarmos essa ferramenta, nós precisamos de um objeto. Só lembrando, pessoal, que essa ferramenta cortar ela só funciona com formas vetoriais. Não adianta vocês pegarem uma imagem da internet, por exemplo, quiserem fazer cortes com ela, que não vai ser possível. Então, por exemplo, nós podemos através do Core pegar uma ferramenta retângulo, nós podemos pegar uma elipse, seja lá qual for o objeto de vetor que vocês tiverem na tela, vocês podem utilizar esta ferramenta. Então eu vou pegar aqui eu vou pegar o retângulo, vou desenhar um retângulo aqui na tela, para nós começarmos a utilizar a ferramenta. Então peguei a ferramenta retângulo, fiz o desenho de um retângulo de um tamanho qualquer. Vou vir aqui na ferramenta cortar, segurar pressionado por alguns segundos e vou selecionar a ferramenta faca. Lembrando, pessoal, que essa ferramenta ela não possui tecla de atalho, assim como a ferramenta cortar. Então esse grupo ele não possui teclas de atalhos. Isso aí sinceramente me deixa às vezes meio digamos assim, meio indignado, porque a maioria das ferramentas do Corel tem teclas de atalho e essa aí não tem. Isso aí é uma coisa que é muito necessário para nós utilizarmos. Então peguei a ferramenta faca. No momento que eu selecionei ela, vocês notem que a seta do mouse ela mudou para aquela estrela e uma linha. Nós temos aqui na parte das propriedades, está sendo mostrado as propriedades da ferramenta faca, a qual eu tenho o primeiro botão ali que seria modo linha 2 pontos. Nós temos modo a mão livre, temos modo Bezier, nós temos o próximo que seria fechamento automático de corte. Temos essa outra parte aqui que seria a parte da suavização a mão livre. As propriedades do cortar intervalo. Nós temos largura, que vocês já vão saber para que serve essa opção. E nós temos esse outro aqui, opções de contorno. Então eu vou explicar a maioria desses itens aqui, pessoal, aos quais eu julgo seriam os mais necessários, mais úteis, para a gente não perder muito tempo na nossa aula. Então vamos começar. No momento que eu peguei a ferramenta faca, por padrão ela já vem com a primeira opção selecionada, que seria modo linha de 2 pontos. O modo de linha de 2 pontos eu preciso basicamente o que? Eu preciso me posicionar de um lado, onde eu vou fazer o corte, segurar pressionado o botão esquerdo e arrastar para o lado contrário. No momento que eu chegar no ponto desejado do corte, eu simplesmente solto o botão do mouse. Então vou vir aqui, vou segurar pressionado, por exemplo, eu quero nesse ponto aqui, seguro pressionado e arrasto. No momento que eu fiz essa linha, eu solto. Vocês notem que foi traçada uma linha aqui no retângulo. Se eu mudar para a ferramenta forma e arrastar, o objeto ele continua normal. Somente ele tem essa linha atravessada. Agora, para mim ver o resultado realmente da ferramenta corte, basta eu dar um clique para retirar a seleção. E agora eu posso vir aqui pegar qualquer uma dessas formas e separar. Vocês notem que automaticamente o Corel ele fez o corte desse objeto no ponto a qual eu definir. Se eu quiser agora eu posso vir e pintar qualquer uma dessas partes aqui com as cores que eu desejar. Posso pegar de novo a ferramenta faca, posso vir aqui, por exemplo, eu quero fazer um corte na diagonal. Se eu vir aqui, segurar pressionado e arrastar e soltar,
Vocês notem que tem essa linha, mudo para a ferramenta seleção, dou um clique na tela, automaticamente retirei a seleção, agora basta eu arrastar o objeto e eu posso pintar na cor que eu quiser. Então, desta forma, vocês podem fazer vários cortes com a parte da linha de 2 pontos. Vou selecionar esses cortes que eu fiz e vou deletar. Vou fazer um novo objeto, vou até pegar agora uma elipse. Vou desenhar aqui uma elipse num tamanho qualquer. Vou pegar novamente a ferramenta faca. E agora nós vamos para o nosso próximo botão, que seria aqui do conjunto da ferramenta faca, que seria modo a mão livre. No momento que eu selecionei esse segundo botão aqui, eu tenho a possibilidade de fazer um corte diferente da primeira ferramenta. A primeira eu só posso fazer cortes em linhas retas, seja tanto em ângulo de 45 graus, 90 graus e assim por diante. Já na parte da mão livre eu posso fazer o corte da forma que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser fazer um corte na diagonal nessa elipse, só que de forma ondulada, basta eu segurar pressionado e simplesmente soltei o botão. Notem que ficou uma linha ondulada aqui na forma elipse. Mudo novamente para a ferramenta seleção, dou um clique na tela e simplesmente vou lá e separo o objeto da forma que eu quero. Então, desta forma aqui, eu mudei o corte do objeto de uma forma ondulada. Vou dar um Ctrl Z para voltar ao normal, juntou as formas. Vou pegar novamente a ferramenta faca. E assim, pessoal, nesta parte aqui da ferramenta ondulada, se eu vir aqui na opção onde diz assim, nenhum, eu tenho a opção assim, ó, espaço, e eu tenho a opção sobreposição. Só que antes dessa opção aqui, ó, vocês notem que eu tenho aqui uma parte onde diz assim, ó, suavização à mão livre. Vocês notem que aqui aparece o número 50. O que isso aqui ele vai fazer? Através dessa caixa de configuração, eu tenho a possibilidade de suavizar ao máximo as ondulações que eu fizer através dessa ferramenta mão livre. Então eu posso, por exemplo, eu vou ampliar aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. No momento que eu vou fazer novamente com o número 50 da configuração, seguro pressionado, vou lá e faço o corte novamente. Vocês notem que a suavização ela ficou mais ou menos perfeita. Cliquei, vou retirar a seleção e agora eu vou pegar novamente a ferramenta faca e eu vou aumentar aqui, ó, de 50, por exemplo, para 100, para o máximo. E agora no momento que eu vir aqui e fizer a suavização e soltar, vocês notem que a suavização ficou bem melhor. Ficou, digamos assim, o acabamento nessa parte aqui de ondulação ficou melhor que a parte de cima, feita com a configuração 50. Então é para isso que serve a parte do modo de suavização, tá? Posso separar o objeto agora da forma que eu quiser. Pinto qualquer uma dessas partes com as cores desejadas e está aqui mais um corte feito através da ferramenta faca. Vamos para o próximo. Vou pegar um outro objeto agora. Eu vou pegar agora fazer uma próxima forma aqui. Peguei novamente a ferramenta faca e agora vocês vão notar que eu tenho a ferramenta Bezier. A ferramenta Bezier, pessoal, ela me dá a possibilidade de eu fazer, digamos, cortes de uma forma mais artística. Então eu posso utilizar essa ferramenta, por exemplo, como se eu fosse fazer um redesenho, só que através dessa ferramenta Bezier. Então o que eu faço? Eu dou um clique com ela, seguro o clicado e vou fazendo a forma do jeito que eu preciso. Então notem que eu estou fazendo aqui, através dessa ferramenta, um corte bem irregular, só para vocês terem uma base de como que funciona. E um detalhe, a ferramenta Bezier ela segue o mesmo padrão da ferramenta Bezier normal que nós utilizamos no Corel. Ou seja, o ponto de início é o ponto de finalização, ou seja, aonde eu iniciei é aonde eu tenho que finalizar. Então notem que no momento que eu me posicionei aqui em cima do ponto inicial, vai aparecer a palavra nó ali do lado direito da ferramenta. Vou clicar e pronto.
dou um duplo clique e a minha ferramenta fez o corte aqui da forma que eu precisava. Retirei a seleção, agora eu posso simplesmente ir mover o objeto. Só o único detalhe da ferramenta Bezier é esse, que no momento que eu peguei e fiz esse tipo de corte, ele vai fazer a separação, só que ele não gera 3 objetos, ele gera somente 2 objetos de cortes, certo? Um outro detalhe aqui muito importante, que para ele fazer a separação, no momento que eu movi aqui, para ele fazer a separação desses outros objetos, basta vocês clicarem com o botão direito em cima de qualquer um deles e pegar a opção chamada separar curvas. Ou se vocês preferirem também, vocês podem utilizar as teclas de atalho Ctrl K. No momento que eu fiz isso aí, meus objetos estão separados. Basta eu dar um clique fora e eu simplesmente vou lá e separo o meu objeto também. Então, a partir de agora, de um objeto eu fiquei com um total de 3 objetos. Vou dar um duplo clique aqui para selecionar todos os objetos. Pressiono a tecla Delete na tela. Então, vou desenhar novamente um outro... Agora, na verdade, eu nem vou desenhar um objeto. Nós vamos utilizar o texto. Através do texto também eu posso fazer os trabalhos de cortes. Então, por exemplo, aqui eu vou digitar ensinos online. Fez isso aqui, vou configurar esse texto, vou deixar ele num tamanho maior para a gente poder trabalhar nessa forma de corte. Deixa eu pegar aqui, vou pegar essa fonte mesmo, vou aumentar mais ela. E a partir de agora, eu vou, além de fazer o corte no texto, eu vou ensinar uma outra configuração para vocês. Vou pegar a ferramenta corte novamente. Agora que eu peguei essa ferramenta corte, olha só uma coisa. Eu tenho, por exemplo, aqui o botão chamado fechamento automático de corte. O fechamento automático de corte significa o quê? Antes da gente trabalhar com essa parte do texto, eu vou explicar esse botão aqui, vou puxar um outro item separado aqui para nós. Vou pegar a ferramenta faca e vou pegar a primeira ferramenta a qual eu ensinei para vocês. Puxei uma linha e pronto. No momento que eu fiz isso aí, o objeto ele está recortado. Mas ele só fica recortado e me dá a possibilidade de eu desenhar por causa dessa opção aqui que está marcada, o fechamento automático de corte. Se eu clicar nesse botão, eu desmarquei ele. Vocês notem que ele ficou cinza da mesma forma da barra. Quando ele está ativado, eu clico nele e ele fica um cinzinha mais claro. Então, no momento que eu desativei esse objeto e faço o corte vai ser feito da mesma maneira. Só que o único detalhe, como vocês podem notar, não tem linha nenhuma aqui simbolizando que foi feito o corte. Basta eu clicar na ferramenta seleção, cliquei na tela e eu posso agora selecionar o meu objeto e separar. Só que vocês notem que não tem nenhuma linha aqui de fechamento. E aí então, por exemplo, se eu vir aqui e tentar pintar esse objeto, eu não vou conseguir. Porque o meu objeto, as minhas duas partes do objeto a qual eu fiz o corte, elas ficaram sem fechamento. Então é muito importante na hora de vocês fazerem cortes, que seria vocês deixarem esta ferramenta aqui ativada, fechamento automático de corte, certo? Bom, voltando aqui para a nossa parte do texto aqui, vou posicionar o texto no meio da tela novamente, vou ampliar um pouquinho ele aqui, até mesmo para a gente poder fazer um trabalho, digamos assim, bem mais criativo. Então, por exemplo, assim, eu vou pegar aqui a ferramenta mão livre, por exemplo, e eu tenho aqui uma opção assim, cortar intervalo. O que quer dizer o cortar intervalo? Essa opção do cortar intervalo, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho uma opção chamada espaço e a sobreposição. Se eu pegar a ferramenta espaço, eu posso definir qual vai ser a distância que as duas partes cortadas vão ficar uma da outra. Então, por exemplo, aqui está 0 milímetros. Isso quer dizer o quê? Que no momento que eu fizer o corte, simplesmente vai ficar as partes unidas somente por aquela linha. E depois eu clico com a ferramenta de seleção e posso mover. Mas, por exemplo, se eu vir aqui e colocar, vamos colocar aqui mais ou menos uns 2,5 milímetros. Selecionei 2,5 milímetros. Agora eu vou me posicionar onde eu quero fazer o corte
e vou fazendo corte no zigue-zague aqui, ó, da forma que eu quiser. Vou até o outro lado do texto e solto. Pronto. No momento que eu fiz isso aí, vocês notem que além dele fazer o corte, ele deixou esse espaço aqui nesse vão do corte. Então quer dizer o quê? Que desta forma aqui, ele me deu a possibilidade de eu fazer o corte do meu objeto. Vou dar um Ctrl Z para voltar ao normal. Geralmente eu não gosto de utilizar em texto isso aí, porque eu acho que não fica muito legal o resultado. Eu gosto mais de utilizar em formas geométricas, por exemplo, elipse, retângulos, polígonos, estrelas e assim por diante. Mas é interessante você saber. Além do espaço, nós temos a sobreposição, que seria o normal, né? A qual eu pego a sobreposição, vou lá, traço o percurso que eu preciso para o corte, solto e pronto. Só que novamente no texto ele dá esse probleminha aqui, ó. O que eu posso fazer para resolver esse problema aqui? Por exemplo, se eu vir aqui, eu posso deixar em 0,0 milímetros? Posso, não tem problema. Vou lá, faço o corte novamente, da forma que eu quiser e solto. Aí, só que agora, vocês notem que ele continua dando o mesmo problema, só que em partes menores. Então, que nem dando essa dica para vocês, de preferência não utilizem esta opção do corte em textos normais. Vou dar um Ctrl Z, voltar ao normal. Voltando para a ferramenta faca. Então assim, ó, só para finalizar a nossa aula hoje com a ferramenta corte da faca, então vocês têm essa possibilidade. Então sempre vocês tenham como base o ponto inicial e o ponto final para o corte de vocês. Desta maneira aí vocês podem pegar e utilizar ela para vários trabalhos a qual vocês podem desenvolver no dia a dia de vocês. Na próxima aula, pessoal, nós vamos dar continuidade com essa parte das ferramentas de corte, a qual vou passar a próxima ferramenta para vocês, certo? Um abraço a todos, pessoal, e até mais.